O Padre Rufus, ele falava muito de presente que ganha num casamento, de Isso, comida que a pessoa recebe, come e no dia do exorcismo vomita vomita. e tal. Agora, como tratar essas situações sem a gente cair num escrúpulo? Porque às vezes a pessoa está num casamento e chega um monte de presente e, no mínimo, a pessoa vai pegar água benta e jogar em cima de tudo. E se tiver algum inveja, a pessoa fica com medo de receber. Tem gente que tem o costume de. Então, tem gente não. O cristão que é cristão reza antes de comer. Ou seja, aquela oração já é uma oração válida, pedindo que Deus abençoe esses alimentos, e já é válido para que essa bênção possa quebrar qualquer inveja ou maldição que tenha naquela comida. Como tratar esse assunto sem cair no escrúpulo? Porque todo presente vai lá. Hoje chega coisa na internet que você recebe, alguém mandou para você um presentinho, ganha num casamento, nos 25 anos, bodas de prata, bodas de ouro, aniversário de menino, aquela coisa É. toda. Como não ficar escrupuloso com medo de receber presente e esse presente está aí nesse caso? Aí eu estou me lembrando de Santa Teresa d'Ávila, né? Ela diz que quem reza vê coisas que quem não reza não vê. Isso. Quem não reza não vai sentir nada, não vê nada, porque não está com essa sensibilidade. Mas quem reza, às vezes, da família, tem aquela pessoa que fica no pé. Geralmente as mulheres, né? Isso não vai dar certo. Isso aqui não está bom. Sim. Isso aqui não está bom. O marido chateia. Mas tira isso. Afasta essa pessoa. Essa pessoa não é boa. E às vezes homens perceptivos também, com intimidade, também vai sentir isso. Mas a igreja é sábia, porque ela nos ensina a abençoar as comidas antes das refeições. Antigamente, eu lembro quando eu era pequeno, qualquer coisa que eu podia dizer de mal, minha mãe dizia: cala a boca, meu filho, isso não é bom. Né? Falar do demônio, cala a boca, deixa ele para lá. Hoje as pessoas falam do demônio como até brincando, né? Os filmes falam do demônio. E os filmes de terror é terrível. Até às vezes tem pregação que fala 80% do demônio e É, 20% de e Jesus. parece que ele não venceu nada. E Isso. o demônio tem tanta força que ele vai estar em tudo. E o demônio já foi vencido. É tão bonito, né? Apocalipse 12. Ele é vencido pela mulher. Ele é vencido por uma mulher revestida do sol. Deus está muito além. Então, os filmes de terror criou no imaginário das pessoas que o demônio é muito forte. E que ele tem força, mas ele não tem o poder. O poder é de Deus. É Deus que tem o poder. Então, as pessoas criam essa realidade e elas não rezam. Não rezam nas refeições, não rezam em casa, não rezam com a família, não rezam um terço, não vão para uma missa, não querem saber. E hoje, com essa onda, essa guerra espiritual contra o Papa, contra a igreja, contra os padres, as pessoas só querem uma brecha para dizer: está vendo, Pai Santo, por isso que eu não vou para a igreja. Está vendo, fulano, por isso que eu não vou para a igreja. E o demônio vai fazendo. Aí o demônio faz a festa. Porque longe da intimidade com Deus, as pessoas estão enfraquecidas. Elas não rezam. Santa Faustina diz no diário: toda graça vem pela oração. Toda graça, ela vem pela oração. Então, se a pessoa não reza, como é que ela vai alcançar as graças? Ela está ali estagnada. Algum, alguns desses momentos, assim, o senhor conseguiria lembrar, se puder, claro, falar, um ou outro que o senhor, quando terminou, disse: rapaz, esse daqui eu nunca imaginei de passar. Que o senhor gravou bem na mente e que aquele dali, nossa, esse foi diferente dos outros. Tem um ou dois para o senhor trazer assim? Ou o senhor acha melhor não? Tem um fato que foi muito interessante, porque, como eu disse para você, situar a esquizofrenia de uma verdadeira possessão, ela exige uma percepção muito profunda. E um psiquiatra me encaminhou uma pessoa que ele tinha essa dúvida se era um caso de esquizofrenia ou se era um caso realmente preternatural ou sobrenatural. E foi muito, vamos dizer assim, delicado, porque a gente começava a rezar com a pessoa e ela entrava em êxtase e ela não falava, ela não dizia nada, ela não externava nada. E a gente teve que acompanhar mesmo na oração sem palavras. E foram várias sessões, acho que lá na 12ª, foi que algumas palavras começaram a vir, muito lentamente. E aí a palavra que veio foi legião.
Então, era uma legião onde uns príncipes dominavam aquela legião e eles saíam em silêncio e não externavam nada. E por falta de externar, se confundia com uma ação, porque a esquizofrenia exige histerismo. Não tinha histerismo. Então, e também não havia nenhuma fala que a gente pudesse configurar como preternatural. Então, aquele silêncio foi algo assim que eu nunca vi, foi único em atendimento e acompanhamento de pessoas. E aquela situação estática. Então, foi até cansativo, eu já estava para desistir. Eu achava assim, a gente não está chegando a lugar nenhum. Isso pode ser loucura mesmo, está aparentando ser loucura, porque não fala. Mas quando a gente aprofundou, foi um dos casos mais delicados que eu pude acompanhar. E que no final, a entidade, ela dizia assim, você estragou tudo, nós íamos matá-lo. Então, foi um caso delicadíssimo. E aí eu aprendi uma realidade. O grande perigo, Guto, não está quando as pessoas gritam, não está quando elas quebram tudo. O grande perigo não está quando elas estão numa multidão fazendo alarde. O grande perigo está quando elas estão caladas, sem dar uma palavra. Ali, realmente precisa de uma boa equipe, com um exorcista naquele momento, porque vai ter que se observar detalhes e vai ter que ter muito discernimento, porque aquele silêncio está escondendo uma ação preternatural assim, real, profunda, que desafia conhecimento, desafia tempo, desafia paciência, desafia o cansaço humano, até chegar dentro do cerne, dentro da raiz real, da brecha por onde tudo isso aconteceu. Né? Mesmo com o ritual de exorcismo, a gente apenas vê a pessoa se contorcendo ou fechando as mãos, que são sinais da perda da liberdade. Mas a gente não consegue, fora do discernimento, sentir o feedback da pessoa em nada. Então, as verdadeiras possessões, elas são profundamente silenciosas. Nossa. E aí está o desafio do exorcista e da equipe. E o demônio, ele é o mestre da mentira. Então ele vai camuflar, ele vai distrair a atenção, ele vai tentar confundir. Por isso que uma equipe bem treinada, ela fortalece o exorcista. Uma equipe mal treinada atrapalha tudo. Até hoje, os próprios católicos, eles não sabem em que nível procurar um exorcista, eu penso. Porque deve chegar para o senhor casos que não é de exorcismo, mas que as pessoas levam, não é? Histerismo. Não, e até às vezes de histerismo e até às vezes um caso realmente psicológico. Não só os católicos, as pessoas em geral não têm muita formação sobre isso, né? De entender, não, isso aqui eu vou levar primeiro para um psicólogo, depois para o psiquiatra, vou ver, então vou levar para um padre em último caso. Mas eu imagino a lista de casos que chega até para o senhor e tem que fazer ali um crivo para ver o que é, não é? Primeiro, né? Agora, você imagina quando o padre é padre, exorcista, psicólogo e estudou psiquiatria profundamente. Então, tudo que acontece, o pessoal joga para ele. Vá para Padre Sandro, vá para Padre Sandro, vá para Padre Sandro. Então, meu dia de atendimento é uma batalha. É uma batalha para alinhar. Eu só consigo atender num dia 20 pessoas no máximo. E vem gente do Nordeste, vem gente do Brasil. E a gente tem que alinhar essas pessoas. E é muito sofrido quando a gente fecha o discernimento, que é um caso que precisa de um psiquiatra. Então, imagina, a gente tem que dizer para a pessoa que ela vai para o psiquiatra, e ela diz, mas o senhor já é psiquiatra? Mas eu não posso lhe acompanhar a nível psiquiátrico. Tem que ser uma pessoa realmente que está dentro, está atuante. Eu apenas pincelo para ajudar as pessoas. Entendi. Então, eu tenho uma base, mas eu não aprofundo essa base. Eu sei por onde você poderia ir, mas eu prefiro indicar uma pessoa. E aí, Guto, começa outra batalha, que você disse também. Como é difícil a pessoa... Porque é muito fácil culpar o demônio. É muito fácil... contra-transferência isso. Contra-transferir para o demônio. Vamos contra-transferir para o demônio. Ele é o culpado de tudo. Essa pessoa está ruim por causa disso. Ela tem um azedume por causa disso. Ela é impestiva por isso. O temperamento dela é colérico. E é o demônio. Isso é o demônio. No caminho, não. Ele tem esquizofrenia.
ele tem, Isso. sei lá, dupla personalidade. Bipolaridade. Bipolaridade. Então, são vários diagnósticos. E eu, às vezes, já fecho um pouco esse diagnóstico e digo, olha, você tem isso. Não, padre, eu acho que eu sou. A pessoa fica até com raiva de mim. Fica com raiva. A não, pessoa eu fica vim para com raiva porque não é o demônio. Eu vim para o senhor fazer um exorcismo. Eu ia fazer. Eu ia fazer se você precisasse. Agora, eu não posso fazer, porque eu estaria brincando com a graça de Deus. É isso mesmo. O padre eu não diz, posso brincar. Não, isso não é o demônio. E aí vem a imagem do meu pai, né, Goto? Se você mentir, você apanha. Mentir, aí eu tenho que dizer a verdade para a pessoa. Então, eu rezo por ela, peço a graça da aceitação. Você precisa. E quando é bipolaridade, meu Deus, é difícil demais. A pessoa quer bater em mim, né? Ela quer bater em mim. Ela disse: o senhor acha que eu tenho bipolaridade? Eu não acho. Eu tenho certeza. Como o senhor acha isso? Aí eu disse: olha o seu comportamento. Você já quer me bater. Não estou querendo me bater. A pessoa já é de pé, né? A pessoa já em pé. Já tem. Mas é muito interessante isso. E fazer o encaminhamento é uma parte dificílima. Dificílima. Às vezes é mais fácil expulsar o demônio do que encaminhar uma pessoa para entender, não é? Depende do demônio. Depende.